Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro tem toda a razão quando diz que é convergente a proposta do Bloco com a proposta do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro parece desconhecer a proposta do Partido Socialista. Exatamente. Porque o Partido Socialista diz é que as PPPs podem continuar de forma supletiva e temporária. Ora, temporários são todos os contratos das PPPs, os que estão em curso, são de 10 anos. E mais, Sr. Primeiro-Ministro, onde nós tínhamos acordado que as convenções com os privados passavam a ser supletivas, o Partido Socialista tirou isso do texto e ficando igual ao que a direita sempre defendeu. Sr. Primeiro-Ministro, a única forma de salvar o Serviço Nacional de Saúde é com investimento e é protegendo da privatização e das PPPs. É garantindo que o recurso aos privados é supletivo, algo que o PS tirou da sua proposta. Foi esse o repto que nos deixou António Arnaud e é o que tantos socialistas lhe têm dito nestes dias. E a questão essencial do recuo do Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro, é de facto a abertura à gestão privada de hospitais públicos através de PPPs. Não vale a pena fazer de conta que é coisa pouca. Os privados já ficam com 40% do orçamento do Estado para a saúde. Só nos hospitais em PPP, nos orçamentos que aprovámos nesta legislatura, foram 2.000 milhões de euros, quase milhões de euros por ano para as PPPs. Não é por acaso que o Grupo Melo, os chineses da Fosun ou os americanos da United Health concorrem às PPPs. Nem foi por acaso que o PS ensaiou este recuo. Não é coisa pouca. Sr. Primeiro-Ministro, o Serviço Nacional de Saúde foi criado há 40 anos como serviço público de prestação de cuidados de saúde a todos os cidadãos e cidadãs deste país. António Arnaud e os partidos de esquerda escolheram então não abrir na lei a possibilidade de gestão privada de hospitais públicos. A direita votou contra e fez sempre tudo para diminuir o SNS. Em 1990, foi Cavaco Silva quem abriu a porta à privatização da saúde com a lei de bases que está hoje em vigor. O PS e toda a esquerda votaram contra esta lei. Na altura, o debate foi feito pelo próprio presidente do PS, Ferraz de Abreu, que afirmou, e cito, as instituições privadas com fins lucrativos devem manter a sua autonomia e não lhes deve ser permitido parasitar o Serviço Nacional de Saúde. Dizia que estavam a abrir as portas do templo aos vendilhões. Sr. Primeiro-Ministro, foi a direita contra o PS que abriu esta porta. E o que hoje o PS está a pedir à esquerda é que deixe a porta aberta para que a gestão privada se mantenha e possa até expandir-se no futuro ao sabor das opções do momento. No fim de contas, o PS propõe à esquerda que 30 anos depois e pela primeira vez dê razão a Cavaco Silva e admita a lógica da privatização do SNS. Com o voto do Bloco de Esquerda, isso não acontecerá. Este é um momento histórico, sim. Estamos a tempo de fazer a grande lei de bases do Serviço Nacional de Saúde, como nos pediu António Arnaud, que não tenha uma filosofia mercantil, porque tem de ter uma filosofia de serviço público. Como o Sr. Primeiro-Ministro dizia no debate de 4 de abril, não podemos deprimir-nos com a ausência de apoio de partidos que nunca apoiaram o Serviço Nacional de Saúde. Estamos a tempo de uma lei que seja aprovada por quem sempre defendeu o SNS e não por quem o quer vender. Está nas mãos do Partido Socialista.